Louvado seja o nome do Senhor, amém? Sabe, eu estava sentada ali e hoje foi um dia tão difícil para mim. Só não sabe, né? Quantas coisas a gente larga, quantas coisas a gente deixa em casa ou deixa de fazer para a gente estar aqui. Então, depois que todo mundo sentar, Deus tocou no meu coração da gente fazer uma oração para a gente se esvaziar. Porque às vezes vive com tanta pressa, né? Com a pressa do compromisso de estar. Aleluia. E a gente faz, não sei com você, mas a gente faz programação de um culto. Ou a gente imagina coisas. Assim na nossa vida, às vezes você sai de casa, vai trabalhar e fala assim, hoje no meu trabalho eu vou fazer isso e isso. E de repente não é nada daquilo que acontece. Deus colocou o valor aqui no coração. Aleluia. Para de programar as coisas, deixa que eu faço. É porque a gente quer que as coisas sejam maravilhosas e perfeitas para Deus, né? E às vezes as coisas saem do nosso controle e dão uma sensação de impotência. Não sei se você se sente assim. Deus falou para mim assim, nem tudo é do teu jeito. Então você aí sentado mesmo, e você que está vivendo, põe a sua cabeça, não se prenda à minha oração, mas faça a sua própria. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, primeiro queremos te agradecer porque Tu nos dá a oportunidade de nos achegarmos à Tua casa para receber mais de Ti. Espírito Santo, muitas são as programações que fazemos durante o dia, os desejos que seja de uma maneira ou outra, mas quando a palavra diz que tudo está no Teu controle, nas Tuas mãos, está tudo nas Tuas mãos. Ainda que a gente queira fazer com o nosso braço, ou a gente imagine o melhor e o melhor para Ti, o Teu Espírito vem dizer para a gente, descanse em mim. Não é do Teu jeito, não é da nossa hora, não é do nosso momento, é do jeito dele, da maneira dele. E às vezes achamos que erramos, porque não saiu da nossa programação. Mas ele continua a dizer, eu estou no controle de tudo. Por isso, Senhor, eu me sinto tão pequena diante do Teu amor e do Teu cuidado, que eu só tenho a Te agradecer. Obrigado, Deus, porque Tu é o Deus que ainda fala nesta casa, que fala em nossos corações, e Tu é um Deus de simples. Nós aqui queremos enfeitar muito, mas Tu é um Deus simples, que age da Tua maneira, do Teu jeito, da forma que Tu queres. Por isso eu te convido, Espírito Santo de Deus, continue neste lugar, ministre em nossos corações, nos ajuda a compreender a Tua vontade, que estejamos dentro da Tua vontade, que toda a honra e toda a glória seja dada no Teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? E hoje o dia todo foi isso, né? Eu me programei há 2 dias para estar aqui, não foi na hora que eu quis, não foi do jeito que eu quis, e às vezes Deus me coloca de castigo. Hoje eu fiquei de castigo. Mas por que eu fiquei de castigo tanto tempo aqui sozinho? Tem um propósito de Deus para isso. Fui confrontada. Deus é assim, né? Para dizer isso, não é do teu jeito. Bom, a palavra de hoje que eu trago assim, que foi o que o Espírito Santo trouxe no meu coração primeiro, né? Foi seguindo a Jesus. Pastor, mas a gente já segue a Jesus, sim ou não? De uma certa forma, sim, né? Mas eu estava muito ainda refletindo sobre a palavra da semana passada, do chamado de Davi, e eu fiquei pensando nos nossos chamados. No nosso em particular, como é o nosso chamado?
nós homens e mulheres de Deus, né? Seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Será que a gente segue Jesus da maneira correta? Existe uma maneira correta de seguir Jesus? Eu não sei, né? Mas como fazer a sua obra? Como é que a gente recebe esse chamado? Ou esse convite? Porque existe um convite dentro de você, ou eu estou louca? Não. Às vezes a gente está aí quando você ainda não tinha aceitado Jesus. Aí você aceita Jesus, você começa a frequentar uma igreja, mas chega um momento que Ele chama você para algo mais. Me segue, né? E foi nesse versículo que eu botei, pedi para o pastor botar na arte, lá em Lucas 9, 23, que disse Jesus, um versículo tão simples: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Um verso tão conhecido, mas você já parou para meditar nesse verso? Jesus diz: se alguém quer vir após mim, ou seja, me seguindo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Neste verso aqui, fica muito claro que para seguir Jesus eu preciso negar a minha carne, negar as minhas vontades humanas, né? Eu fico constrangida com Deus, porque teve uma hora agora de tarde que eu falei assim: Senhor, eu não aguento mais ficar aqui, estou cansada fisicamente. E ele falou: ué, tu não vai pregar assim, meu amigo? Seguir Jesus não é fácil. Eu fiz uma palavra de amém meditando essa semana, mas eu digitei ela na segunda e terça-feira. Não foi, Abelha? Foi, né? Digitei um pouquinho na segunda, aí o Espírito Santo vai falando, eu sento lá no computador. Mas entenda, a gente precisa seguir Jesus sem reservas. E hoje o que a igreja mais tem são reservas. A igreja nova, né? Essa igreja aí agora que existe. Porque eu entendo que a gente precisa seguir de coração, né? Em obediência a Ele. Aí ele continua aqui assim: tome cada dia a sua cruz. Tomar cada dia, ou tomar todo dia tem a nossa cruz, né? Cada um aqui tem a sua cruz. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem suas lutas, tem as suas tribulações, mas que isso tudo vai passar. Ainda que assim ainda assim eu preciso continuar seguindo Jesus com todas as lutas, com todos os problemas, né? Eu escolhi seguir Jesus, né? E ele fala assim: se alguém quer, ou seja, ele não está te impondo, nem te obrigando a nada. Diz: se alguém quer vir, não pode ser por força. E não é por força, né? Então, não é um pedido, não é uma imposição, é uma escolha nossa, é uma escolha sua seguir Jesus. Portanto, não podemos fazer de qualquer maneira. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente resolve ter um companheiro, uma companheira, você trata ele ou ela de qualquer maneira? Não. Quando você escolhe um determinado trabalho ou uma determinada profissão, você é doceiro? Né? Você faz teu bolo, teu doce de qualquer maneira? Não. Por quê? Porque você quer excelência para ser reconhecido no seu trabalho. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma palavra que ficou dentro do meu coração. Se alguém quer vir, então se eu escolho o meu companheiro, eu escolho a minha companheira, eu escolho o meu trabalho, a minha profissão, se eu escolho Jesus, eu preciso também com Jesus ter excelência para poder segui-lo, né? E aí o Espírito Santo me levou
Jesus lá nos primeiros discípulos. Vai lá em Marcos. Vai lá, presbítero. Marcos 1, a partir do verso 17, a gente vai ler só 4 versos. Marcos 1, 16. Marcos 1, 16 é assim: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. No 17, e Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. 19, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém? E aí a gente vê uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que eu já falei aqui uma vez, que Jesus, ele chama primeiro Simão e André, que estavam lançando as redes. Portanto, eles estavam trabalhando, estavam parados. Amém? A segunda coisa é que depois ele chama Tiago e João, que estavam consertando as redes. Também estavam trabalhando. Sim ou não? Sim, não estavam parados. Um estava lançando a rede ao mar para pescar, o outro estava consertando as redes, porque devia ter vindo, rasgou, não sei, mas o fato é que os dois estavam trabalhando. E aí eu fui muito ministrada no Espírito Santo que Jesus não chama parasita. Jesus não chama aquela pessoa que fica à toa, que é à toa na vida, à toa no mundo. Jesus, ele chama pessoas que ele conta que faz alguma coisa, ou que esteja em movimento e não parado. Pessoas que trabalham, sejam em casa, tem pessoas que trabalham em casa, mas tem pessoas que trabalham na rua, mas as pessoas estão sempre se movimentando. Jesus conta com pessoas ativas. Amém? Isso me falou muito no meu coração. Eu sei que existem pessoas dentro da igreja, né, em movimento também, mas que desistem ou escolhem parar a caminhada, né? Ou desistem, ou se deixam parar. Mas eu quero dizer que Jesus, ele conhece o potencial de cada um de nós. Ele sabe em quem apostar, em quem confiar em determinada coisa. Jesus sabe disso. Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas aí que não fazem nada na vida. Existem pessoas que só reclamam, só murmuram, pessoas tóxicas, que elas não entendem qual o propósito delas aqui na vida, a sua própria vida. Elas não entenderam o que ela está fazendo aqui na terra. Você conhece a assim? Eu conheço várias. Quem eu sou na fila do pão? Qual é o meu chamado? E eu não digo chamado só em ministério, mas qual é o meu chamado nessa vida? Por que eu estou aqui? Porque existe um propósito de Deus para cada um de nós. Mas são pessoas inaptas, são pessoas de vida inativa, sabe? Mas o fato é que Jesus, ele chama aqueles 4 homens para segui-lo, para serem pescadores de homens. E para ser pescador de homens, para seguir a Jesus, a gente precisa obedecer aos seus mandos, a sua voz, a sua direção. E Paulo fala um pouquinho disso. Vamos lá, presbítero. 1 Coríntios 11, no verso 1, Paulo vai dizer assim, para a gente ser imitador: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O que Paulo está falando aqui não é para qualquer pessoa, não é para nós cristãos. Isso é um ensinamento que quase nenhum, eu acho que a gente esquece em um determinado momento que existe uma receita para seguir Jesus. Para seguir Jesus, precisamos ser o quê? Imitadores. Só que isso é uma palavra
sede meus imitadores, porque eu também sou, Paulo diz. Palavra de Deus, está na palavra. Por que está na palavra? É uma receita para mim e para você. Por isso que a gente vê que muitas pessoas querem levar o evangelho no braço, porque não é imitador. E imitador de Cristo está muito mais só de ser uma pessoa boazinha. Depende muito de uma atitude de um cristão. E o ensinamento para a gente é ser imitador. Mas lá no verso 17, vamos falar em Marcos. No verso 17, Jesus diz assim: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens, ou pescadores de almas, né? Que é um propósito da igreja, né? Isso que chamou muito a atenção nessa palavra de Jesus para a igreja de Cristo nos dias atuais, nos dias de hoje. Será que nós, pare e pensa um pouquinho, será que nós, igreja de Cristo, nós hoje, você se considera um pescador de almas, um pescador de homens? Em quê? Qual é a preocupação da igreja de Cristo hoje? Será que a gente parou para pensar nisso? É uma pergunta tão banal, mas ela tem uma importância, uma relevância muito grande. Hoje a gente vê cristão aí, nós cristãos, né, dentro da igreja de um modo geral, a gente está muito preocupado em agradar um público mediano na palavra. E me desculpa, mas eu vou pegar pesado um pouquinho, porque é isso que eu fui ministrado aqui. Hoje a gente se preocupa muito em agradar quem está chegando. Não que isso não seja importante, mas a gente quer agradar de uma maneira em que eu faça permanecer na igreja. E aí a gente esquece que quem convence a pessoa a ficar na igreja é o Espírito Santo. E aí a gente começa a trazer para a igreja um pouco do mundo. A gente começa a querer pintar a igreja da cor do mundo. Veja bem, eu entendo que isso é bom e isso faz parte dos dias atuais. Mas essa não pode ser a nossa preocupação. A preocupação, ainda, o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para dizer para você, que a nossa preocupação precisa ser a palavra. A palavra. E nós, enquanto igreja de Cristo, a gente está se perdendo. E eu já fiz muito isso também. Logo assim que eu abri aqui, alguns de vocês nem estavam aqui. Acho que nem você também estava aqui ainda. Eu fui imbuída. Eu até comecei hoje com o Ângelo. Para mim foi muito desafiador abrir igreja e mantê-la, porque abrir é fácil, tá? Manter é difícil. É igual você vai para uma carreira, você chegar, você estudou para ser psicólogo, né? E se formou, glória a Deus por isso. Mas se manter psicólogo é difícil. Ou viver disso, só disso é difícil. E assim que eu fiz quando eu abri a igreja, pastora, vamos comprar um holofote. Vocês não estavam aqui ainda, a grande maioria de vocês não estavam aqui. Eu acho que a japonesa Luciana estava. E só daqui. Todos vocês. Eram outras pessoas que estavam aqui. Pastora, vamos comprar um holofote. Pastora, vamos. E vamos fazer coisas para a igreja, para a live ficar melhor. Vocês não estavam aqui ainda. E o Espírito Santo trouxe isso no meu coração. Que até eu, pastor, a gente se deixa levar por aquilo que vai agradar aos olhos. É bonito, é bonito. Chama a atenção, chama. Mas eu não posso me deixar, nem você se deixar levar por coisas que vêm fora, porque eu preciso crer nessa palavra, que cura, transforma, liberta, salva. Porque aquele que não tiver o Espírito Santo não é impactado pela palavra. E eu preciso impactar as pessoas com a palavra. Eu fiz o compromisso de seguir Jesus. Então eu não posso seguir o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma pregação, a gente vê hoje, abre aí o teu TikTok, teu Kawaii, pregações que só falam em prosperidade, em dinheiro, sabe? Aí tem pastores que adivinham o número da tua calça, o número da tua identidade. Meu Deus! Cadê o Evangelho? E pessoas vão atrás disso. Tudo bem, dinheiro é bom, ter prosperidade é bom,
bandeira. Às vezes, quando tem algum louvor aqui, algum de vocês pega, o pastor Miguel pega, a diaconisa Tati pega, às vezes o Ian me pega. É tão bacana. Não tem mais isso. E eu vou falar uma coisa para você, eu fui tão confrontada porque eu me vi lá atrás. E a gente paga um preço por isso. Ao ponto de nesse ano, o Espírito Santo falou, ou você conserta a igreja ou fecha a tua igreja. Isso é muito duro, gente. E a gente se preocupa com coisas. É bom para os olhos, é bom ter uma igreja eufórica, é maravilhoso. Mas o primeiro chamamento que Jesus faz, ele fala: vem após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esse é o primeiro chamado de Jesus na vida do homem. Ele chama homem humildes, pescadores. Ah, mas era uma outra época, sim. Mas o Evangelho não perdeu a sua essência ainda. E o primeiro chamamento dele é esse: trazer almas para se converter por uma salvação eterna. Jesus nos chama para trazer o Evangelho genuíno, o Evangelho que nos leve à eternidade. Mas isso é careta, isso? Virou careta? Isso não é mais importante? Eu não quero viver esse Evangelho. Não quero. Eu me recuso. Lá em Romanos 8:29, bota lá. A gente é pequeno Cristo, né, gente? Essa palavra de cristão é pequeno Cristo, a gente tem que andar como tal, né? Romanos 8:29 vai dizer assim, ó. Vou esperar ele chegar para vocês. Diz assim: porque os dantes, olha só esse verso. Porque os dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ou seja, primogênito é o Senhor Jesus, amém ou não amém? Então, o propósito de Deus sempre foi de nos trazer a Cristo, a sua imagem e semelhança no falar, no andar, no proceder, no comungar, na caminhada. Sempre foi o propósito esse: eu seguir Jesus como Jesus é. Pastor, é muito difícil, eu sei. É difícil para mim também algumas coisas. Eu sei que é difícil. Mas o que o Espírito Santo está falando hoje aqui, que para seguir Jesus, vinde após mim. Cara, tu tem que se quebrantar muito. Tu tem que entender quem é você como cristão. É uma coisa de profundidade no ser humano, sabe? E aqui, o que ficou muito claro nessa palavra de hoje é que o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado é ganhar almas. É a primeira coisa que Jesus fala: vinde após mim, vou fazer vocês pescadores de homens. E ali, independente de título, independente do título, se eu sou pastor, se eu sou presbítero, se eu sou diácono, não, ganhar almas. Ali não tinha título, era só ir e ganhar almas. Ganhar almas para quem? Para o reino de Deus. Jesus fala assim: farei de vocês pescadores de homens. Esse é o chamado meu e seu. Só que ninguém faz isso mais nas igrejas, ninguém fala mais isso nas igrejas. E eu vou te falar uma coisa: hoje em dia a gente vê muito na internet, as pessoas fazem grandes seminários e enviam pessoas onde eles nunca ganharam uma alma para Jesus. A igreja hoje virou uma empresa a tal ponto. Ai, Jesus, meu Deus, meu Deus do céu, aonde te envia pessoas não para salvar vidas. Como eu vou mandar uma pessoa sem preparo? Como é isso, pastor? A igreja hoje, será que você, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Não se fala. Tem gente até que se esconde porque é cristão. Muitos de vocês
fazem academia. Como é que você fala de Jesus na sua academia, do seu amigo? Porque a gente tem uns amigos que é só Jesus, né? Uns amigos que gostam de uma cerveja. A gente perdeu 2 amigos, um amigo, né? Porque ele vinha de madrugada, a mãe falou, não dirige, porque bebida e direção não combina, né? Mas ele morreu, ele não escutou a mãe dele. E tudo bem que bebe, mas não é beber com beber. As pessoas estão perdendo a sua alma, o seu caráter. As pessoas estão se deixando levar pelas oferendas do mundo. E muita gente está morrendo sem ouvir falar de Jesus. Porque eu e vocês não abrimos a boca para serem caçadores de homens, pescadores de homens. A gente não faz mais isso. E aí as igrejas, e eu digo que não é um erro nosso, é um erro geral. Geral. Virou, não deveria ser, mas é um erro generalizado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que o pastor Augusto, eu leio muito dicionário e tal. Vocês sabiam que a palavra missionário não existe na Bíblia? Jesus nunca falou a palavra missão. Pasme. Missionário era uma palavra do latim, que a tradução em grego é apóstolo, que significa enviado. Uma das traduções de apóstolo é enviado. Mas missão nunca teve na Bíblia. O Senhor Jesus nunca falou em missão. O Senhor Jesus nunca falou em missionário. Jesus falava em discípulo. A palavra fala em discípulo. E que é discípulo? Enviado, ensinar. Aleluia. Isso é uma coisa que a igreja católica inventou na Idade Média. Vamos estudar que vocês vão saber. Aleluia. Você entende que não é agora não, mas a igreja como um todo, ela vem se modernizando, arrumando uma maneira que não seja a palavra, para que eu traga a gente para a igreja. Eu vou te dizer mais. Rede jovem, grupos de mulheres, grupo de homens. Jesus nunca falou isso na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Isso é uma coisa que as igrejas inventaram e ok, um método que eles usaram para atrair o público. Estratégia. Muito obrigado, pastora Bela. Uma estratégia, ok, né? Eu mesmo, ao início do ano, não sei se foi início desse ano ou foi final do outro ano, vamos fazer uma night gospel. Tomei 3 tapas na cara do Espírito Santo. Que night gospel? Se você quiser sentar e ouvir a palavra, mas se você quiser, vai com Jesus, que o Espírito Santo te abençoe. Aleluia. O que tem que te prender na igreja é a palavra de Deus. Aleluia. Estratégias é bom, gente. Eu não estou dizendo que não é bom, mas não é o que a palavra nos ensina. E hoje nós temos uma igreja fraca, que não estuda, que não lê a palavra, que só vê, repete aquele pastor que é coach. E você fica repetindo aquilo que é coach. E a palavra? E a salvação? E vidas? Não tem mais importância isso? Gente, vocês não têm noção como eu fico incomodada com essa palavra. Isso não tem mais importância? Quem a gente vai enviar? Pessoas que não estão preparadas? Mas eu quero dizer para você que eu também fui confrontado com essa palavra, tá? O que tem na palavra aqui, que Jesus nos ensina, ele manda fazer discípulo. Vai lá em Mateus 28, 19. Você sabia, pastor João e pastor Miguel, que na Bíblia não tem a palavra missionário ou missão? Mateus 28, 19, parte A. 28, queridos. A gente estuda, a gente lê muito, com vários livros ali. Mas quem me falou isso não foi no livro não, tá? Foi um dos meus professores, do meu seminário.
E eu fui catar lá para ver se ele estava certo. Eu sou maluca. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, Jesus falando, né? Vai e faça discípulo, fazer discípulo de todas as nações. Na tradução que eu achei lá, diz assim: portanto, vão, Jesus falando, e faça discípulo de todas as nações. É esse o mandamento de Jesus. E para isso, preste bem atenção, você não precisa ser diácono, você não precisa ser missionário, você não precisa ser presbítero. Vá e fale da minha palavra, vá e fale do Evangelho, vá e pesque almas para Jesus, seja pescadores de homens. É isso. Esse é o Evangelho simples. O Evangelho mais simples. O grande problema é que, infelizmente, a igreja de hoje, ela se preocupa demais com as coisas administrativas, né? Gente, esse ar-condicionado está maravilhoso, não está? Não está? Lá atrás, quando a gente abriu a igreja, que a gente chegou aqui, que não tinha nem altar. Lembra, pastora? Tinha umas cortinas aqui que são misericórdia. Que Deus deu naquela hora. Tinha umas cortinas aqui, a lona vermelha, umas bandeiras. Mas uma ou outra, né? A gente botou aqui 759 bandeiras. Tá aparecendo quase um negócio de caipira. Deus que me perdoe, gente. A gente se deixa levar por algumas coisas. Graças a Deus a gente tem o Espírito Santo, ele vem e exalta a gente, né? Mas o grande problema é que assim, o ar-condicionado é maravilhoso. Eu não liguei cedo não, tá, gente? Porque aqui no calor, só no ventilador, cada luz, cada quatro. Mas é bom. Mas lá atrás, eu me lembro que as pastoras que estavam naquela falaram assim: em breve você tem que comprar um ar-condicionado, porque o verão é fogo. Na época ninguém vai ficar. E eu fazendo essa palavra, eu lembrei daquele dia. E eu escutei aquilo, eu falei: é verdade. Não é verdade. Fica quem quer Jesus, com calor ou sem calor. Aleluia. Fica quem quer Jesus. Porque muitos de vocês começaram aqui no ar-condicionado e vocês ficavam aqui no calor, suando aqui em cima do altar. 2 horas da tarde, sem ar-condicionado. É bom, gente, entenda, não estou dizendo que é ruim. Nós estamos vivendo uma outra época. Mas essa outra época, essa qualidade não pode me eximir de quem eu sou na palavra. Isso que é muito bom, não pode desviar a nossa atenção para o nosso chamado, o primeiro chamado, pescador de homens. Eu não posso ter vergonha de falar daquele que eu amo e que me amou desde a época que eu não era nada. Porque hoje eu sou alguma coisa, a palavra me garante que eu sou princesa de Jesus. Então eu não sou mais um nada, eu já fui um nada, eu não sou mais. Pobre, miserável, pecador, isso é para outro, eu não. Eu não recebo isso na minha vida não, porque você é pobre, miserável, pecador, não sou não. E a gente vai juntando, vai vendo coisas e vai trazendo para a nossa vida como se fosse uma coisa normal. Não é. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe aqui, está te trazendo aí para dizer para você: vamos mudar hoje. Aleluia. Vamos mudar agora. Amém, presbítero? Vamos mudar. O meu intuito, o nosso intuito de estar na igreja não pode ser o ar-condicionado. O intuito não pode ser o jogo de ficar bonito, né? Eu vejo a live ficar bonito quando liga aquele. Não está aqui hoje não, mas tem um bagulhozinho aqui que acende. E fica bonito a live, a coisa, né? E ok, principalmente com os jovens, né? Ver. Você entende que é bacana? Eu não estou dizendo que não é bacana, mas para mim e para você, que aqui não tem nenhuma criança, até onde eu sei, isso não pode ser o que me traz para a igreja. O que me traz para a igreja tem que ser aceito na palavra. O que me traz para a igreja é receber uma palavra que vai edificar a minha alma, meu espírito.
O que me traz para a igreja é para mim mudar a minha vida e ser cada vez mais parecida com Jesus. A gente fica gastando horas e horas de uma maneira de trazer pessoas para a igreja. Evangelismo, ok, a gente vai na rua, até porque a gente vai pescar almas. O evangelismo é o pescar almas. A gente vai lá, jogar a semente, que é o panfleto, a gente vai falar o nome de Deus, né? Isso é pescar alma. Eu fiquei muito abatida e muito mexida com essa palavra, porque eu me vi lá atrás, no início da Icona, em quantas vezes eu me deixei levar por aquilo, quando o Espírito Santo fala para mim, prega a palavra que eu envio. Porque quem estiver vendo e gostar da palavra, vai vir aqui. A gente pode ter estratégias? Pode, né? Vamos fazer hoje um culto de mulheres, vamos fazer hoje um culto de jovens, pode, isso é bom, isso é, né? Mas entenda que isso não é bíblico. Aprenda, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Ser missionário não é o que está na Bíblia, é você ser discípulo. E quem é discípulo de Jesus é pescador de alma. Aleluia. Independente do título. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas assim como aqueles quartos, né? O que estava lavando e o que estava costurando a rede, em outras palavras, né? Aqueles 4 homens que foram chamados, eles mudaram as suas rotas de trabalho, mudaram a sua vida, mudaram a sua agenda em prol do trabalho. Eles entenderam assim que não seria fácil não, mas que ele precisava obedecer a voz do Senhor. E João, a gente está terminando, João 10, 27, diz assim, João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Discípulo, que é discípulo, conhece a voz de Jesus e ele também conhece seus discípulos. Tanto que ele chama realmente quem está disposto ao trabalho, quem está acostumado ao trabalho, quem não faz nada na vida, Jesus nem chega perto, porque esse aí vai dar ruim. Você entende isso? E é muito claro que a gente precisa ouvir a voz do Senhor para ser pescador de alma. Porque a verdade é que hoje na igreja tem muita gente envolvida, mas não comprometida. Vou repetir para você: tem muita gente envolvida na obra, mas não comprometida com a obra. Aleluia! E por isso a igreja falha no pescar almas, de ter uma igreja mais abrangente, porque estamos muito envolvidos, mas não comprometidos. Eu e os pastores, que a gente, quando a pessoa falta, a gente liga, manda uma mensagem, né? A gente escuta as mais desculpas que vocês possam imaginar, as desculpas mais esfarrapadas, a gente escuta. Quando não, as mentiras, porque a gente sabe que é mentira, mas a gente faz o quê? A louca. Mas a gente não faz a maluca não, a gente faz a retardada. Porque tem gente que mente pra gente e acha que a gente está acreditando. E hoje, que o Espírito Santo me traz aqui, eu tenho certeza que essa palavra vai ficar no coração de cada um de vocês, e de você também, né? Eu tenho certeza que em algum momento você vai ser confrontado pelo próprio Espírito Santo. Quando você olhar o teu amigo não está bem, ele está brigando com a família, está brigando com o companheiro, ou ele não está bem no trabalho, e você vai dizer: tem um cara que pode te ajudar, o nome dele é Jesus. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma a vida. Quantos de vocês teve a vida transformada por esse Jesus? Então a minha oração nessa noite é que cada um de nós saia daqui hoje com um sentimento: por que eu ainda não sou pescador de homem ou pescador de almas? Amém? Até que o Senhor me deu, fica de paz. Vamos orar ao Senhor.